a ministrar essa palavra. Amém? Então, é longo o texto, então vou começar no 50. Está ali na projeção? 1 Samuel 17:50. Pronto, está ali. A minha Bíblia pode ser que seja diferente. Diz bem assim: desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra do riacho, sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs sobre os seus pés, sobre os filisteus, apanhou a espada, tirou da bainha e cravou no filisteu, e com ela decepou a cabeça. Assim que o filisteu se deram conta do que havia acontecido, e confirmada a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Amém? E os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até o vale próximo de Gate e até as portas da cidade de Ecrón. O cadáver dos filisteus ficaram espalhados por toda a terra. Saíram até Gade e Ecrón. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e panharam o acampamento dos filisteus. E pilharam, o acampamento dos filisteus. Davi apanhou a cabeça dos filisteus e levou a Jerusalém. E suas armas, ele o levou à sua tenda. Glória a Deus. Agora, muita atenção aqui, irmãos, que o conteúdo da mensagem vai estar aqui. Versículo 55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteus, questionou a Abner, comandante do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner, no entanto, lhe afirmou: tão certo como está vivo, ó rei, eu ignoro. Então o rei lhe ordenou: informa-te de quem é filho esse rapaz. E assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda a cabeça do filisteu em suas mãos. E Saul prontamente lhe indagou: moço, de quem é filho? Ao que Davi lhe respondeu: de teu servo Jessé de Belém. Aleluias. Você pode dar uma salva de palmas por essa mensagem? Irmãos, eu quero falar aqui de Davi. Uma mensagem muito explorada, nós conhecemos, né? Muito da história de Davi. E nós vamos pautar nesse finalzinho aqui. Glória a Deus. Teve uma batalha, na verdade um desafio, os filisteus de um lado e Israel de outro. E nós temos que ponderar que os filisteus eram muito mais preparados para a guerra. Os filisteus, eles tinham o domínio do ferro. Um dos primeiros povos que tinham domínio do ferro. Consequentemente, eles tinham muitas armas. Já Israel, não. Alguns acreditam-se que teve um tempo que só mesmo Jonathan e o rei Saul tinham espada. E o restante do povo era foice, era facão. Mas os filisteus, ele era muito avançados ibericamente. E aí tem uma batalha, e antigamente eles davam essas batalhas, muitas vezes pegavam o melhor guerreiro de um exército, o melhor guerreiro de outro. E eles escolheram Davi, Golias ali, não vamos entrar nesse. E um homem muito alto, muito grande, 3 metros de altura, enfim.
E durante 40 dias ele ficou desafiando, humilhando e afrontando o exército do Senhor, o exército de Israel. Amém? E ele dizia: manda um homem para me enfrentar. E ele ficava ali lançando palavras. Cadê o Deus de vocês? Cadê o povo de Deus? Mande um homem. E o povo, o exército inteiro de Israel ficou com medo daquele homem. Inclusive Saul, inclusive Jonathan. E Saul ali, nós sabemos que ele ofereceu uma recompensa, um prêmio, para aquele que desafiasse, né, enfrentasse aquele homem, o guerreiro Golias, né, para tirar a vergonha. Porque isso, naquele tempo, é uma questão de honra, estava sendo envergonhado e humilhado. E ali, Saul, ele ofereceu ao rei Saul uma recompensa. Ele ia isentar aquela pessoa que se dispôs a lutar, se vencesse, obviamente, ia isentar de imposto e ainda ia casar com a princesa, a filha do rei. E encher de benefícios, riquezas, enfim. E mesmo assim ninguém queria, ninguém aceitou. Até que um dia Davi vem, um moço simples, humilde. Acredita-se que Davi, ele era meio excluído da sua própria família. A família de Davi o desprezava, o desmerecia. Sabe aquele patinho feio da família? Era Davi. E Davi, ele já tinha sido ungido a rei. Também não vamos entrar nisso aqui, é outra pregação. Ele já tinha sido ungido a rei, recebido a promessa que ele ia ser rei. E ele, mesmo ungido a rei, está lá no pasto, está cuidando dos seus afazeres. E ele foi, os irmãos dele eram soldados, ele foi levar comida, alimento, queijo, coalhada. E receber notícia, saber notícia, trazer para sua mãe e seu pai. Davi vai até lá, ao acampamento, ao arraial, né, o vale de Elá, o grande vale de Elá, onde era o confronto, e ele escuta ali o rei falando, né, os benefícios para aquele que enfrentasse aquele homem, aquele gigante Golias. Davi se interessou e Davi falou: o quê? Qual é o prêmio? Qual é a recompensa? Repetiram para ele. Então Davi falou: deixa comigo, é comigo mesmo. E aí as pessoas falaram: mas Davi, você não pode. A Bíblia diz que o próprio Saul, ele olha para Davi, um moço, provavelmente 15, 16 anos. O rei Saul, quando viu Davi, ele queria um que se, né, que se disponhasse a enfrentar. E quando veio Davi, Davi falou: deixa comigo, eu vou pegar ele hoje, em nome do Senhor. E o Saul olha para Davi e fala: contra o filisteu você não pode lutar, você é um moço inexperiente, e ele é um guerreiro muito experiente. Então Davi, ele apela para as conquistas deles do passado, a experiência que ele teve no passado com Deus. E ele fala: mas uns tempos atrás, meu rei, eu estava cuidando das ovelhas, veio um urso para pegar as ovelhas, eu pulei no urso e matei ele. Depois veio o leão para pegar as ovelhas, eu peguei na barba dele e eu matei o leão. O Deus que me deu força para me vencer o urso e o leão, é o mesmo Deus que vai me dar força para me cortar a cabeça dele. Aleluias, glórias a Deus. Então ele apela para a experiência de vitória que ele teve no passado. Ele não se esqueceu. E o problema de muitos crentes, pastor Lucas, o problema muitas vezes meu, que nós cometemos, é que muitas vezes nós se deparamos com uma situação difícil, uma luta, uma batalha, e a gente treme, quer fugir, entra em desespero.
Mas a gente se esquece que lá atrás Deus já nos deu vitória, grandes vitórias extraordinárias. Nós muitas vezes se esquecemos que lá atrás tivemos experiência maravilhosa com Deus. E essa noite Deus está falando, o mesmo Deus que te deu vitória, levanta suas mãos, eu quero profetizar na sua vida, é Deus falando nessa noite, eu sou o mesmo Deus, aleluias, que lá atrás eu te dei vitória, eu sou o mesmo Deus que lá atrás eu abri porta para você, eu mesmo Deus que apareci, eu trouxe a resposta, e eu sou o mesmo Deus que hoje, nesse tempo de luta, difícil, de choro, eu vou te dar vitória também. Se você crê nisso, aplauda o nome dele aí, aleluia. Lembra do que Deus fez lá atrás, é o mesmo Deus, ele não mudou não, aleluias, glórias a Deus. E aí com esse discurso ele convence Saul, porque Saul falou, você não pode, você é inexperiente, você não tem experiência. E já Golias é experiente. Irmãos, se você for contar quantas vezes, e se você for dar ibope, para quantas vezes as pessoas vão dizer não para você, você vai cair na fé. Porque muitas vezes vão falar para você, não dá. Não tem jeito. É possível que nessa noite eu estou pregando para pessoas que já ouviu isso essa semana, esse mês. Não dá. Não tem como. Não tem cura. Não tem jeito. Esse aí não muda. Não é para você. Se contenta. Se contenta do jeito que está. Davi ouviu isso da boca do rei. E quando ele escuta isso, ele não dá ibope, ele já corta o assunto, não, mas lá atrás Deus me deu vitória, vai me dar hoje também. Mas às vezes você ouve, não dá, não tem jeito, não tem cura, não pode, não tem como, esquece. E muitas vezes baixamos a nossa cabeça, você baixa a sua cabeça e fala, é verdade, está difícil mesmo. Mas essa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer, não concorda com o incrédulo. Levanta suas mãos. Não concorda com o incrédulo. Você não pode ficar concordando com o incrédulo. Não concorda com palavras negativas que você ouve. Mas olha para o seu Deus. Olha para o seu Senhor. O Deus que já te deu vitória no passado, Ele vai te dar vitória hoje aqui. Aleluias, glórias a Deus. Porque essa peleja não é sua, mas ela é de Deus. Amém? Amém? Vocês estão entendendo a palavra, sim ou não? Meu Deus. Irmãos, eu estou introduzindo aqui. Então, Davi, ele anula aquele discurso negativo. E ele olha para Deus, o Deus dele. E ele fala, deixa esse sujeito comigo. Eu vou mostrar para ele que tem Deus em Israel. Aleluia. Davi fala, deixa ele comigo, eu vou mostrar para ele. Quem afronta o Deus Todo-Poderoso, não fica de pé, não fica muito tempo de pé, a não ser que se arrependa. Irmãos, nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter esse espírito. Então ele convence Saul, então Saul prepara ele, pega a armadura dele, aquela armadura dele, e coloca em Davi, põe o capacete e dá espada e escudo. O moço não tinha realmente experiência com guerra. E ele tenta andar, ele nem consegue com aquela armadura. Meu Deus, isso aqui já dá outra pregação, né? Vamos, pastor Tiago aí, que é teólogo, depois ele prega isso daí. Não vamos entrar nessa, mas ele nem conseguia andar. Amém, irmãos? Quem consegue entender? Glórias a Deus. É a pessoa que quer ser quem ela não é. Pastor Tiago muito bem disse aqui.
E muitas vezes a simplicidade. Deus gosta da simplicidade. Irmãos, eu vejo hoje tantos pastores, pregadores, músicos e até irmãos de igreja, pessoas tão arrogantes, e eles não entenderam o ministério de Cristo. Jesus era simples. Jesus era o quê? Simples. Mas quando ele abria a boca, coisas grandes aconteciam. E muitas vezes tem pessoas, gente que só tem pose, mas não sai nada de bom. Então Davi falou: não posso andar com isso. Não, mas ele tem escudo, ele tem espada. Davi falou: não, a minha praia é pedra, é funda. Isso aqui é o que eu sei. Deixa aí com o que eu sei. Mas você não vai conseguir. Davi fala: mas não é eu, é o meu Deus. Aleluia. Amém? Ele vai, irmãos, vamos adiantar. Então ele enfrenta o gigante, ele desce lá no vale, ele pega a funda dele, ele pega ali aquele embornalzinho, põe 5 pedras. Quantas pedras? Ele usou só uma. E o gigante, quando vê Davi, ele com cajada na mão, e aquelas pedras, o gigante Golias, né? Então aquele homem todo pousudo, com lança, com escudo, com espada, olha para Davi, despreza e fala: eu sou nenhum cão para você vir contra mim com esse pedaço de pau? E começa a amaldiçoar, zombar de Davi. E Davi fala para ele: hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça, rapaz. Você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Simplicidade, irmão. Porque às vezes a pessoa diz: não, que eu tenho doutorado, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Simplicidade, irmãos. É bom ter, nada contra, mas não precisa ostentar. Vai em nome do Senhor. Põe Deus na frente. Se diminui. Deixa Deus crescer na sua vida. Aleluias, glórias a Deus. Deixa Deus fazer a obra, irmãos. Porque às vezes a gente tira espaço de Deus. A gente é tão grande que tira espaço de Deus. Deus não tem espaço. Que a gente sabe, faz tudo. Eu faço, eu sou, eu tenho. Deus, então vai. Não sai nada. Mas quando a gente se prostra, se diminui e fala, é no nome, aleluia, as glórias a Deus. Aí o gigante cai, irmãos. As muralhas caem, aleluia. E Davi falou: hoje, sujeito, você vai cair. E todo mundo aqui vai saber que Deus livra, não pela espada e não com lança, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. Você pode levantar as mãos assim, diga: a minha guerra, diga: a minha batalha, a minha luta é do Senhor. Fala: está nas mãos dele, é ele que vai dar vitória. Aleluias, aplauda o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Amém, irmãos? Queridos, o que me chamou muita atenção, aqui eu só estou fazendo a introdução, mas quando eu li isso que me chamou a atenção, eu chorei. Eu chorei que diante dessa valentia de Davi, essa coragem, diante dessa postura dele, meu Deus, eu tenho que correr aqui. E ele vai lá, ele vence Golias. Ele com a pedra, ele acerta, a Bíblia diz que aquela pedra cravou na testa, ele cai. Quando ele cai, Davi corre e pega a espada. Tem muitos detalhes aqui, mas deixa para outra hora.
e corta a cabeça dele. Glórias a Deus, aleluias. Amém? E Davi já vai na cabeça dele e pega. Porque se alguém quisesse tomar ali e falar, não foi eu que matei Davi, não, foi eu aqui, está nas minhas mãos. Diga glória a Deus. Ei, cuidado, não deixe ninguém roubar a sua bênção, não. O que é seu, segura, e não dá brecha para ninguém tomar, não. Davi pegou e segurou, falou, ninguém toma de mim. E ele segura a cabeça daquele homem. E quando aí eles venceram, Israel venceu, quando os filisteus viu que o seu maior guerreiro caiu com uma pedrada, eles falaram, imagine nós. E eles fugiram, Israel foi, aí Israel tomou coragem, aí o exército foi. Depois que Davi derrotou, e depois que eles voltaram, venceram, Davi pega aquela cabeça e vai para Jerusalém. E a palavra do Senhor deixa aqui explicitamente escrito, que quando o rei Saul viu aquilo, um rapaz tirando a vergonha dele, do exército dele, do nome do Senhor, a primeira coisa, pastor Tiago, que ele fez, foi ir para o general dele e falou, quem é o pai desse menino? De quem esse menino é filho? Nós sabemos muito bem, pastor Dario, que antigamente não é como hoje. As pessoas é conhecidas pelo sobrenome, não é isso? Alexandrino, olha que sobrenome forte. Tem pessoas aí que só de falar o sobrenome, você conhece. Um Rangel da vida, é assim ou não é? Massa. Aí você já falou, esse é. Hoje as pessoas são conhecidas pelo sobrenome, mas antigamente não. Antigamente as pessoas eram conhecidas pelos pais, antepassados. Então, quando Saul viu a valentia, a coragem, a braveza daquele rapaz, a primeira coisa que ele pensa é, quem é o pai desse menino? Na cabeça dele, na ótica humana, porque nós somos assim. Saul, ele é rei, ele é militar. Ele pensou, se o filho é assim, se o filho fez isso, o pai dele, eu vou mandar meu exército tudo embora, o pai dele vai resolver tudo. Eu quero saber quem é o pai desse menino. E o comandante falou, eu não sei. Vai investigar. Investigaram. Daqui a pouco chega Davi com a cabeça do Golias. E Saul está fascinado. Saul está falando, agora eu tenho um guerreiro. Agora eu tenho um guerreiro no meu exército. Então Saul pergunta diretamente para ele, jovem, de quem você é filho? E o jovem, ele fala, o meu pai é o teu servo, Jessé, o belemita. Saul, ele está cheio de expectativa, querendo saber quem é o pai de Davi. Mas quando Davi fala, é Jessé, Saul conhecia Jessé. Saul sabia que Jessé não era de guerra. Saul sabia que Jessé não era de briga. Era um simples camponês. Então toda aquela expectativa de Saul se foi embora. Porque ele achava que o pai de Davi era um guerreiro que ensinou ele e que treinou ele, que fez dele aquele homem valente. E ele se frustrou. Mas tem uma coisa, amados, que Saul não sabia. Embora Davi tinha o pai dele, Jessé, o qual ele respeitava e amava muito, que era o pai biológico.
Só que a confiança de Davi, ele se lançava e se apoiava, tudo que ele aprendeu, essa força, essa valentia, essa unção, essa bravura, a expectativa de Davi, não era no pai dele biológico, mas era no pai dele espiritual, o pai que, aleluias, o pai que está no céu, o pai todo-poderoso, aleluias. Era nele que Davi confiava, era nele que Davi se apoiava, porque nós sabemos que Davi, quando foi lá o profeta ungir na casa dele um rei, o pai dele, os irmãos, fizeram lá um banquete e nem convidaram ele. Ele não ficou magoado, ele guardava a mágoa. Ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas lá no pasto, ele pegava a sua harpa, desprezado pela mãe biológica, o pai, os irmãos, mas não por Deus. E ele fazia salmos, ele adorava o Senhor, aleluias, glórias a Deus. Davi era assim com o pai dele espiritual. Davi, queridos, ele não era órfão. Davi, e nós temos que ter essa consciência. É possível que as pessoas, família, amigo, nos despreze a mim, despreze você. É possível que você vai se frustrar e vai se decepcionar com alguém da sua casa, da sua família, com alguma amizade. Mas eu estou aqui para dizer nessa noite, se apegue com Deus. Esse não te desampara. E detalhe, Ele é Pai. O que nós temos que entender, irmãos, esses dias eu vi até as pessoas falando, tem pessoas quando falam esse nome pai, a pessoa fica meio assim, porque ele não tem um relacionamento muito bom com o pai dele, né? Com o pai dele biológico. Irmãos, não compara. Eu tenho meu pai, eu amo meu pai, meu pai me ensinou muito, mas infelizmente, espiritualmente, eu não posso usar muito meu pai como referência. Amo ele. O meu pai me ensinou muitas coisas, mas ele não me ensinou muito sobre a palavra de Deus. E eu amo meu pai de paixão. Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Meu pai é vivo, graças a Deus. Mas sabe, querido, eu não posso comparar o nosso pai aqui da terra com o nosso pai espiritual, porque o nosso pai, o meu pai aqui, ele vai passar, mas o meu pai não, ele vive para sempre. Tem coisas que se eu ligar para o meu pai hoje e falar, pai me ajuda, é muito provável que muitas coisas que eu for precisar dele hoje, foge do alcance dele. Mas o nosso Pai Celestial não. Ele pode todas as coisas. Aleluia. E hoje a mensagem é: você não é órfão. Você tem um pai. Deus é pai. Deus é um pai amoroso. E a gente falando de pai, e é tanto isso verdade, pastor Tiago, porque quando Jesus foi dar um modelo de oração, a oração que ele ensinou é o início: Pai nosso que está nos céus. Aleluia, as glórias a Deus. Deus é pai, você tem um pai. Certas vezes, a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de, se eu não estou enganado, de Mateus 6, 9, a palavra do Senhor vai contar a história de uma mulher. E essa mulher, 6, 9, ou Lucas 11, 13, para falar sobre isso,
a mulher cananeia. E ela foi correndo atrás de Jesus, pedindo uma benção para a filha dela. Sabe o que Jesus diz? Não é bom tirar o pão dos filhos e dar a quem? Os cachorros. E a gente foca na fé daquela mulher, mas se esquece do que Jesus falou. Não é bom tirar o pão dos... O pão é para os filhos. E lugar do filho é na mesa. Aleluias, glórias a Deus. Deus tem pão para os seus filhos. E ele disse, Lucas 11:13, olha, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, aleluias, glórias a Deus, Ele sabe, Ele vai dar coisas boas aos seus filhos. Ei, eu estou aqui para te dizer nessa noite, que você não é órfão, aleluias, glórias a Deus, você tem o Pai, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, porque o nosso Pai aqui na terra, Ele tem limite, o nosso Pai aqui na terra, Ele vai passar, talvez o seu já se foi, mas Deus está falando, você é filho, você tem o Pai, Deus é o Pai Celestial, Deus é o Pai que não tem limite, Deus, Ele é o Pai Todo-Poderoso. Sabe, amados, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos esquecendo essa paternidade e esse relacionamento. Esses dias, a minha filhinha ali tem 2 anos, eu briguei com ela, eu não sei o que ela mexeu, eu fui na mãozinha dela e dei um tapinha nela. Sabe o que ela fez? Ela veio e me deu um beijo no rosto. Acabou a raiva, irmãos. Eu abracei ela. Você sabe por que esse mundo está de pé? Deus, Ele se ira com o pecado. A vontade de Deus é destruir tudo, irmãos, por causa dos filhos dele que vêm adorar Ele, aleluia. Eu estava olhando isso e Deus está falando, filho, você sabe por que eu já acabei com tudo? Por causa dos meus filhos que me adoram e que me amam. E eu lembrei disso. Eu estava irado, com raiva, mas quando ela veio com carinho, me deu um beijo, passou aquela raiva, aleluias. E é isso que Deus procura nos seus filhos, um relacionamento de filho para pai. Como que você quer que o seu filho te trata? Você quer seu filho perto de você, você quer que seu filho te abraça, você quer que seu filho te admire, te respeite, te fala palavras de carinho, de amor. Sim, Senhor. Deus é Pai. E muitas vezes a gente questiona, Deus, mas por quê? É o relacionamento. Temos que melhorar o nosso relacionamento. E nós temos que nos colocar no nosso lugar. Você é filho, aleluias. Você é filho de Deus. Você tem o Pai. Sabe, querido, nós temos que parar. Muitas vezes a pessoa, ele se comporta como um bastardo. Muitas vezes a pessoa se comporta como qualquer um. Não, você não é qualquer um. Você é filho do Deus vivo, aleluia. Por isso que Davi foi vitorioso, tirou aquela vergonha daquele exército. Por isso que Davi, ele era vitorioso e tinha sucesso, porque nos momentos da dificuldade, nas batalhas, maiores batalhas da vida dele, ele falava, é com meu pai, é ele que vai resolver, aleluia, as glórias a Deus. Porque os nossos filhos, se ele estiver ali numa festinha, e se alguém ameaçar ele, ele vai vir correndo e vai falar, pai,
E sabe qual é o nosso problema, querido? Porque às vezes nós temos um enrosco, nós temos uma dificuldade, e a gente vai, não, eu posso, eu vou fazer sozinho. Mas Deus está querendo que os seus filhos contem com Ele, aleluias. Deus tem me chamado a atenção, queridos, e Deus tem puxado a minha orelha. Eu lembro, a minha esposa está aí, ela está de prova. Eu lembro que muitas vezes lá em casa, qualquer probleminha de saúde, dificuldade, a Lívia pequena, ela estava muito mal, doente. E a minha esposa falou assim, eu vou levar ela lá para o médico. Eu falei, não, você não vai levar não. Peguei um azeite, ungi, falei, não leva. Mas ela está mal, não está conseguindo nem respirar, não leva. O meu pai curou ela. No outro dia ela estava boa. A minha esposa, quantas vezes ela mal, ela vinha falar comigo, eu estou sentindo isso. Eu falei, fica de pé. E hoje eu confesso, irmão, estou meio frouxo. A gente se esquece do pai da gente. E Ele é pai. Ele não foge não. Mas muitas vezes nós fugimos. Deixamos de recorrer a Ele como os nossos filhos fazem. Por isso que o pai do filho pródigo falou, por quê? Para o filho mais velho. O filho mais velho foi falar, pai, há quanto tempo eu te sirvo, o senhor nunca matou um cabrito? O pai falou, mas filho, você é meu filho, está aí, o que é meu é teu, o que é teu é meu, aleluia, as glórias a Deus. Sabe, amados, nós temos que se comportar como filho. Se somos filhos, somos herdeiros. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer, Ele quer um relacionamento de pai para filho. Ele é pai. Talvez você está começando a sua caminhada na fé agora, você não está entendendo, mas como assim Deus é pai? Deus é pai. Pai, filho, filho e pai. O filho honra o pai. O filho abraça o pai. O filho beija o pai. E os filhos crescem. Os nossos filhos crescem. Mas aquele momento de infância a gente não esquece. A gente sempre fica lembrando. Que é os melhores momentos. Como o filho é carinhoso. Quando o filho é inocente. Quando o filho chora, você briga, você corrige, você até, às vezes, dá ali uma chinelada, mas se você abrir o braço para ele, mesmo com a chinelada, ele te abraça, ele não tem mágoa, ele não tem raiva. Tempo da inocência. E é isso que Deus quer de nós, filhos. Inocente, consultar Ele para tudo, aleluias, perguntar a Ele para tudo, orar para tudo se for fazer. Deus quer abraço, Deus quer palavras de amor, Deus quer adoração. E você pode ter certeza que nos momentos mais difíceis, nas suas batalhas mais difíceis, Ele vai te dar vitória. E quando alguém perguntar, foi quem que fez isso? De quem ele é filho? Quem é esse daí? Você vai falar, foi meu pai, foi meu Deus, foi Ele que fez, foi Ele que me deu, aleluia, glórias a Deus. Fique de pé no seu lugar. Oh, glórias a Deus. Eu quero chamar você aqui na frente, aleluia.
Eu quero orar por você. E quando você vir aqui, eu quero que você toque nesse altar. Como aquele pai disse para o filho mais velho: o que é meu é teu. Está aí o cordeiro, está aí o carneiro, o novilho está aí, é teu. Pega, aleluia. O filho tem liberdade, querido. O pai não nega para o filho. O filho maduro